Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECORD e ganhe uma consultoria grátis. Casa Branca anuncia cancelamento de 85 mil vistos desde o início do governo Trump, incluindo brasileiros. Congresso americano cita Brasil em audiência sobre regras de empresas de tecnologia como Google e Meta. Presidente Lula pede a Trump prisão de empresário brasileiro que mora em Miami e é acusado de sonegador de impostos. João Fonseca perde o jogo de tênis contra o número 1 do mundo para Carlos Alcaraz em Miami, na Flórida. E Brazilian Day é celebrado na Califórnia com dança, música e gastronomia típica do nosso país. Jornal Américas no Ar está começando. A Casa Branca anunciou que 85 mil vistos foram cancelados no país desde o início do governo Trump até agora. E isso inclui brasileiros. A medida faz parte das novas políticas anti-imigração para restringir a entrada e permanência de imigrantes no país que não estejam de acordo com as novas regras. Parte das revogações dos vistos foram para imigrantes que já estavam vivendo nos Estados Unidos, incluindo brasileiros. Eles tiveram a autorização suspensa por violações legais, como dirigir sob o efeito de álcool, agressão, briga, furto e outros crimes. Nessa lista também estão cerca de 8 mil estudantes internacionais matriculados em universidades americanas, por envolvimento em protestos pró-Palestina, extremismo, ações e comportamentos suspeitos e muito mais. Entidades de direitos civis criticaram o cancelamento de vistos em massa e alegaram que as ações são violações à primeira emenda da Constituição, criada em 1791, que defende a liberdade de expressão. Eles prometeram recorrer à justiça para impedir a continuidade dessas medidas, que eles consideram abusivas, principalmente contra estudantes. Em abril deste ano, o secretário americano de Estado, Marcos Rubio, ao lado do presidente Donald Trump na Casa Branca, justificou o endurecimento das ações com uma explicação. Um visa de estudante é como convidar alguém para a minha casa. Se chega e faz bagunça no meu sofá, eu vou mandar embora. E isso é que estamos fazendo com o nosso país. Desde janeiro até agora, 85 mil vistos foram cancelados nos Estados Unidos. Os imigrantes envolvidos foram obrigados a deixar o país. A partir do ano que vem, turistas internacionais vão ter que pagar mais caro para visitar os parques nacionais dos Estados Unidos. A medida foi anunciada pelo Departamento do Interior. O aumento deve impactar o turismo, principalmente entre os brasileiros que viajam nas férias de Natal e de final de ano aqui para o país e permanecem até o início do ano que vem. A partir de janeiro, visitantes estrangeiros que forem aos principais parques nacionais dos Estados Unidos, como o Grand Canyon e Yosemite, terão que pagar uma taxa extra de $100 por pessoa, além do ingresso padrão. Há também a opção de um passe anual, no valor de $250, mais de 3 vezes o que os residentes americanos pagam, que é $80. Segundo o Departamento do Interior, a nova estrutura de preços tem foco em priorizar as famílias americanas. O aumento vem em um momento de queda no turismo internacional para o país, impulsionada por mudanças nas políticas de tarifas e nas restrições mais rígidas na imigração. Uma mudança que pode impactar o fluxo de visitantes e a economia local em regiões que dependem do turismo. Atenção, comunidade, o MIT, uma das universidades mais prestigiadas aqui do país, está oferecendo cursos online gratuitos para quem quiser aprender sem sair de casa. Isso inclui os brasileiros. A porta de entrada é o OpenCourseWare, plataforma com mais de 2.500 cursos, incluindo apostilas, vídeos e exercícios usados na graduação e pós-graduação. Todo o conteúdo é aberto, sem cadastro obrigatório e pode ser feito no ritmo de cada aluno. Além disso, a opção de certificado pago.
pago, mas quem não pode arcar com o valor pode solicitar assistência financeira ou desconto. A iniciativa é vista como uma oportunidade de acesso global ao ensino de alto nível, com cursos que vão de ciências exatas a tecnologia e humanas. Uma oportunidade para os imigrantes, incluindo também os brasileiros. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos convocou uma audiência para discutir a regulação das Big Techs como Google e Meta em países como Brasil, Coreia do Sul, Japão e Austrália. No dia 16 de dezembro, o Congresso americano vai fazer uma audiência pública para falar sobre as regras que países estão criando para controlar as grandes empresas de tecnologia. O Brasil foi citado nesse documento, junto com a Coreia do Sul, Japão e Austrália. Segundo os americanos, essas leis podem atrapalhar a inovação e a concorrência. O Ministério da Fazenda do Brasil enviou um projeto de lei para dar mais poder ao CAD, órgão que cuida da concorrência. A ideia é criar uma área especial para olhar o mercado digital e corrigir condutas de empresas muito grandes. As empresas de tecnologia criticam o projeto, dizendo que ele pode gerar mais custos e atrapalhar a inovação. Já o governo defende que as regras serão flexíveis e adaptadas à realidade brasileira. Vários países querem limitar o poder das Big Techs, enquanto os Estados Unidos veem isso como um risco para as suas companhias. No próximo bloco, flagrante impressionante. Avião monomotor faz pouso forçado em rodovia da Flórida movimentada e atinge carro. E ainda, presidente Lula pede a Trump prisão de empresário brasileiro que mora em Miami e é acusado de sonegação de impostos. Américas no ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. O presidente Lula revelou que conversou com o presidente Trump por telefone sobre um possível acordo de cooperação no combate ao crime organizado. O líder brasileiro disse que, como primeira ação de parceria, as autoridades norte-americanas deveriam prender e deportar um empresário brasileiro que mora em Miami. É importador de combustível, a quem Lula chamou de maior devedor do país. A declaração foi feita poucos dias depois da Polícia Federal ter feito uma operação contra o grupo Refit do empresário Ricardo Magro, que é investigado por sonegação fiscal. Até agora, nem a Casa Branca, nem o Planalto, deram mais detalhes sobre o que seria feito em relação a esse caso. E falando em luta contra o crime organizado, os Estados Unidos intensificaram a pressão na Venezuela, mirando em mais barcos suspeitos de transportar drogas. Washington já anunciou que pode realizar uma invasão terrestre no país latino e, nos bastidores, já estaria elaborando planos para um cenário pós-governo de Nicolás Maduro. Os Estados Unidos preparam planos para o dia seguinte a uma possível queda do presidente venezuelano Nicolás Maduro. A informação foi dada a uma agência de notícias aqui dos Estados Unidos por altos funcionários do governo americano. As estratégias incluem maneiras de substituir a liderança venezuelana em uma possível saída negociada ou forçada de Maduro. O presidente Donald Trump chegou a tentar negociar sem sucesso uma via diplomática que garantiria a saída segura do presidente venezuelano. Agora, diante da escalada nas tensões, analistas avaliam que um caminho ainda possível seria a negociação de licenças de operação para empresas petrolíferas americanas, um dos principais pontos de impasse entre Estados Unidos e Venezuela. Em meio à pressão dos Estados Unidos, Nicolás Maduro destacou a importância da Força Nacional na garantia da paz. Em entrevista ao jornal Político, Trump não descartou uma intervenção militar na Venezuela e afirmou que os dias de Maduro estão contados. O republicano ainda disse que considera ampliar para o México e a Colômbia a operação militar no Mar do Caribe, perto da Venezuela. A ofensiva acontece sob a justificativa de combater o tráfico de drogas para os Estados Unidos. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. A gente muda de assunto para falar de saúde mental. O celular virou parte da rotina das crianças, mas especialistas estão alertando para os riscos e perigos do uso precoce dessa tecnologia. Uma pesquisa recente mostra que aos 12 anos o excesso de telas pode afetar a atenção, o sono e até o desenvolvimento cognitivo. Enquanto cresce essa preocupação, alguns pais buscam soluções criativas para equilibrar tecnologia e infância.
Pesquisas recentes apontam que entregar um celular para crianças menores de 12 anos, sem regras claras, pode trazer consequências preocupantes. O excesso de tempo diante das telas está associado a dificuldades de concentração, problemas de sono e até ao chamado emburrecimento digital, quando a criança perde estímulos cognitivos importantes. Segundo especialistas, não basta apenas limitar os minutos de uso. O desafio é repensar o conteúdo e a forma como a tecnologia entra na vida dos jovens. A American Academy of Pediatrics recomenda que os pais conversem com os filhos e estabeleçam regras, diálogo e coparticipação, em vez de apenas proibir. Muitos pais estão usando a criatividade para tirar os filhos das telas, reforçando a importância da convivência em família. Eles estão montando esquemas e agendas diárias com jogos de tabuleiro, danças, passeios ao ar livre e brincadeiras antigas. Os especialistas lembram que, mais do que proibir, é preciso acompanhar, orientar e oferecer opções saudáveis. O objetivo é equilibrar tecnologia e desenvolvimento sem deixar que o celular roube a infância. Eu defendo a ideia de zonas de horários sagrados, ou seja, sem telas. Quarto, mesa das refeições e a última hora antes de dormir. Nesse espaço, a prioridade é olhar olho no olho, conversar, escutar o dia a dia da criança e preparar o corpo para o sono. É simples e altamente protetivo para o desenvolvimento emocional. E por fim, o que mais pesa é o exemplo dos adultos. Quando o pai e a mãe guardam o celular para brincar, cozinhar ou simplesmente estar com o filho, a criança não sente a ausência do celular. Ela vive o ganho da presença dos pais. Na Flórida, um flagrante impressionante. Um avião monomotor teve que fazer um pouso forçado em uma movimentada rodovia do estado. As imagens gravadas pela câmera de um veículo mostram a aeronave descendo com velocidade e atingindo em cheio um carro antes de conseguir pousar na I-95. Veja novamente essa cena incrível. O motorista do carro conseguiu controlar e frear o veículo depois do susto. Ele sofreu ferimentos leves. As duas pessoas que estavam a bordo do avião escaparam completamente ilesas. A Administração Federal de Aviação está investigando as causas desse acidente. A seguir, duelo histórico de tênis em Miami, na Flórida. João Fonseca encanta a torcida, mas Alcaraz vence e confirma favoritismo. E você vai ver também peça teatral transforma a Casa Histórica em Miami em palco, com diversos ambientes interativos para o público. Américas no ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código Vida Record e ganhe uma consultoria grátis. O tenista brasileiro João Fonseca perdeu para o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, em um jogo de exibição ontem em Miami, na Flórida. O repórter Eliseu Caetano acompanhou toda essa partida e traz os detalhes desse confronto que foi considerado histórico. A abertura da noite ficou por conta de Amanda Anisimova contra Jéssica Pegula, em um duelo que já vinha chamando a atenção pela rivalidade e pelo contraste de estilos. Pegula confirmou o favoritismo e venceu por 6-4 e 6-3, impondo seu jogo desde o início e controlando bem os momentos de maior pressão. A americana ampliou a sua boa sequência diante de Anisimova e colocou o público no clima para as partidas seguintes. Já no jogo de duplas mistas, Alcaraz e Pegula levaram por 10-9 de Fonseca e Anisimova. O encerramento da programação trouxe o confronto mais aguardado da noite. João Fonseca frente a Carlos Alcaraz. A partida, mesmo sendo de exibição, carregou o peso simbólico do encontro entre o maior nome da nova geração brasileira e o número 1 do mundo. Para Fonseca, foi a oportunidade de medir forças com um atleta que domina o circuito. No primeiro set, Alcaraz levou por 7-5. No segundo, João Fonseca por 6-2. No terceiro set, 10-8, o espanhol levou depois de 1 hora e 29 minutos de jogo. Ainda em Miami, na Flórida, um grupo brasileiro de artistas criou uma apresentação teatral diferenciada. A peça acontece em uma casa onde cada ambiente vira um cenário interativo. A Coni Rocha tem os detalhes. A
ideia é oferecer uma experiência imersiva e interativa, diferente das apresentações tradicionais. O espetáculo, dirigido por Isabela Bicalho, mistura teatro, rito poético, elementos da natureza, terra, água, fogo e ar. O show convida o público a andar por uma casa de 1911 e se deparar com diferentes ambientes e cenários que foram criados pelos artistas Ana Biondo, Silvana Soriano e Victor Mosch. A proposta é conduzir a plateia a repensar a relação do ser humano com a natureza, revendo a história e os ancestrais. O espetáculo quer promover a reconexão entre o presente e o passado em um ambiente sensorial e poético e fazer as pessoas pensarem. O público vai ter a chance de percorrer essa casa incrível de 1911 e serão conduzidos pelo Iroko, o bailarino cósmico. E nessa peça você vai poder ter uma experiência única. Você vai assistir dança, capoeira, expressão corporal. E teatro. É muito teatro. É uma peça totalmente em português, mas a dança e o teatro é uma linguagem universal. Então todos são muito bem-vindos. A coreografia promete encantar e envolver os visitantes. O trabalho detalhista é resultado do coreógrafo Heriberto Jimenez. A peça Selvagens e Sagradas acontece nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, no Hispanic Cultural Arts Center, em Downtown Miami. Para mais informações, visite braziliantheaterfest.org. A última temporada da série Stranger Things, lançada no mês passado, quebrou recordes na Netflix. Foram 59 milhões de visualizações globais em apenas 5 dias. Se tornou a melhor estreia em língua inglesa na história da plataforma. Mas tem uma curiosidade. Os criadores dessa série convidaram a antiga professora de teatro deles, da Carolina do Norte, para fazer uma participação especial na última temporada. Olha só. And you'll go up in the booth. Na sala de aula do colégio Charles E. Jordan, Hope Hines segue ensinando teatro com a mesma paixão de sempre. Mas agora ela viveu um momento único. Foi chamada pelos irmãos Matt e Ross Duffer, seus ex-alunos, para atuar na última temporada de Stranger Things. Sure, I'm happy to give it a try. Eu disse, claro, posso tentar desde que vocês me demitam se eu for ruim. Eles responderam, ok, e foi assim que aconteceu. Os Duffers reconheceram publicamente o impacto da professora, dizendo que ela viu neles um potencial que nem eles mesmos enxergavam, dando a confiança para seguir seus sonhos. I think it's my job as an arts teacher to teach them to see something in themselves. Meu papel como professora de artes é ajudar os alunos a enxergarem sua voz, e isso é o que eu sempre tentei fazer. Foi um momento de volta ao passado, numa relação baseada na confiança. There was never a question in my mind the whole time. Nunca tive dúvida de que eles cuidariam de mim. Isso é poderoso e sou muito grata. O primeiro estúdio de Walt Disney em Kansas City está sendo restaurado. O espaço histórico vai ganhar nova vida e novo foco para ajudar moradores e comunidade de imigrantes. Antes dos parques temáticos e dos filmes, Walt Disney começou sua carreira em um pequeno estúdio em uma esquina em Kansas City. Agora o local está sendo renovado pelo grupo Thank You Walt Disney. O projeto prevê uma escola de artes digitais no andar inferior e uma réplica das salas de desenho da Disney no andar superior. A meta é arrecadar $6,5 milhões para concluir a obra, que deve ser inaugurada até o final do ano que vem. O objetivo é ajudar futuros jovens que sonham em trabalhar no setor de artes e designer. No próximo bloco, tem frio extremo, cuidados com a pele e a aurora boreal. Um show de luzes que vai ser visível no céu do país hoje à noite. E ainda, em Santa Bárbara, na Califórnia, a comunidade celebrou o Brazilian Day agora no final do ano e foi um tremendo sucesso. Américas no Ar. Oferecimento Easy Pag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. 3 novas ondas de ar ártico vão atingir parte dos Estados Unidos nesta semana. A primeira e a segunda frente fria congelante já chegaram e estão atingindo do centro-oeste até o leste do país, com reflexos de temperatura fria atingindo até a Flórida.
Algumas partes da Flórida já registraram queda brusca de temperaturas hoje. Amanhã, quarta-feira e quinta, os termômetros na região devem ficar ainda mais baixos, na casa dos 40 graus Fahrenheit. Essa queda na temperatura é reflexo de ondas frias árticas que atingiram o centro-oeste, leste e nordeste do país nessa semana, provocando nevasca do Kentucky até a Carolina do Norte e de Nova York até o Maine. A primeira onda apareceu domingo e a segunda tempestade ártica chegou hoje, terça. Segundo os meteorologistas, uma terceira frente fria congelante deve chegar entre quarta e sexta-feira, mantendo os termômetros bem baixos, com muito frio e com recorde de nevasca em vários lugares do país. Mais de 18 milhões de pessoas estão em alerta de risco de inverno intenso. A Flórida deve continuar sentindo os reflexos desse clima frio. O norte do estado pode registrar geada e camadas de cristais de gelo sobre gramas, carros e telhados. Já os estados do noroeste do Pacífico enfrentam um rio atmosférico que traz muita chuva para a região e risco de inundação. Na mira estão Washington, Oregon, Idaho e Califórnia. O Vortex produz condições, como um rio atmosférico, de trazer o vento frio do Ártico para regiões onde a latitude é mais baixa. Com isso, muita chuva, muito vento, queda brusca de temperatura, nevascas, um verdadeiro caos. E com esse frio todo, você sabia que a pele é o maior órgão do nosso corpo e que nesta época do ano é o que mais sofre com ressecamentos, coceiras e alergias? Por isso, a gente trouxe dicas de como proteger sua pele durante o frio congelante. Nesta época do ano, você sente a pele seca e coceira nos braços e nas pernas? Você não está sozinho. Segundo a dermatologista Susan Messick, as baixas temperaturas e a pouca umidade do ar contribuem para que a pele fique mais sensível e seca. All of those factors play a role into making our skin more dry and more sensitive. A médica explica que existem formas de proteger o nosso maior órgão do corpo das temperaturas extremas, e uma delas é a hidratação. We want to moisturize, moisturize, moisturize. Devemos hidratar, hidratar e hidratar. Nunca é demais, diz Susan. Vários produtos disponíveis no mercado são eficazes, como emolientes, pomadas, cremes com mais óleo do que água. Tudo isso ajuda a reter a umidade na pele. Loções tendem a ter mais água e, portanto, deslizam sobre a pele com mais facilidade do que os cremes. Mas os cremes e pomadas são mais hidratantes, explica a dermatologista. Quando estiver ao ar livre, a orientação da médica é se cobrir para evitar que a pele fique exposta aos elementos naturais. E dentro de casa, a dica é usar um umidificador. Outra sugestão da médica é evitar banhos longos e quentes que ressecam ainda mais a pele. Certifique-se de usar sabonetes suaves, produtos de limpeza delicados, evite os adstringentes, tônicos, perfumes e produtos de limpeza perfumados muito agressivos, que podem irritar ainda mais a pele. Completa a dermatologista Susan Messick. E falando em frio, vamos dar uma olhadinha na nossa tabela, ver por onde é que anda essa onda congelante, vamos lá? Olha, a gente começa por Boston, lá tem tempo encoberto, mas chuva ao longo do dia, com mínima de 25, máxima de 48, frio nessa região aí. Washington, mesmo cenário, com mínima de 29, Charlotte, mínima de 32. Atlanta e Jacksonville, a gente tem ventania ao longo do dia, Tampa, a gente tem sol com nuvens, mas com chuva ao longo do dia, e Miami, apenas chuva com mínima de 59, máxima de 72. Houston, tempo encoberto, San Antônio, sol entre nuvens, com mínima de 41, máxima de 76. Albuquerque, tempo encoberto o dia inteiro, mínima de 37, máxima de 64. Phoenix, tempo encoberto também, sol entre nuvens. Los Angeles, aí o mesmo cenário. Las Vegas, mínima de 46, máxima de 75. Em Salt Lake City, a mínima é de 43 graus, máxima de 61 graus. E um fotógrafo conseguiu capturar o momento exato em que um paraquedista passava diante do sol, criando uma imagem inédita que até parece cena de filme. Olha só. Oh my God. You nailed it. He's alive. That's good. That was step 2. I got it, dude. O registro raro e impressionante foi feito em Phoenix, no Arizona. O fotógrafo Andrew McCarthy registrou este paraquedista em queda livre no exato momento em que se alinhava com o sol. A imagem humana perfeita dentro do disco solar
foi feita minutos antes dele abrir o paraquedas. A few people have asked if they call me Icarus now. Poucas pessoas me perguntaram se podem me chamar de Ícaros agora, disse Gabi. Ícaros é o mito grego que cita um homem caindo do céu na terra, porque o sol derreteu as asas artificiais dele. Foram 6 tentativas para acertar o ângulo e a posição da foto. Eric disse que quando tudo estava pronto, eles acertaram a foto no primeiro clique. Crazy enough, we got it on the first jump. Hey! So, I want you to see this. Dude. Shut up! A imagem já está rodando as redes sociais e já foi visualizada e compartilhada milhões de vezes. Para muitos, uma cena que contrasta com a imensidão do astro, com um encontro entre a aventura e a ciência. E já que a gente está falando de Sol, a NASA registrou uma nova e gigante erupção do astro que provocou uma gigante onda magnética em direção à Terra. É esperado que esse fenômeno produza um espetáculo nos céus em 15 estados americanos esta noite. A gente está falando da aurora boreal. Segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, esse show de luzes vai poder ser visto de forma rara em regiões até mais ao sul do território norte-americano. A previsão indica visibilidade em pelo menos 15 estados: Alasca, Idaho, Iowa, Maine, Michigan, Minnesota e ainda em Montana, New Hampshire, Nova York, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Vermont, Wyoming, Washington e Wisconsin. O fenômeno conhecido como aurora boreal ocorre quando partículas do Sol interagem com o campo magnético da Terra, produzindo essas luzes coloridas no céu noturno, um espetáculo da natureza. Em Santa Bárbara, na Califórnia, a comunidade brasileira resolveu celebrar o Brazilian Day agora no final do ano. Centenas de pessoas se reuniram nessa festa tradicional do nosso país, que reúne dança, música e atrações típicas brasileiras. Olha só. Foi uma tarde de alegria, festa e muita animação em Santa Bárbara, na Califórnia. O Brazilian Day foi ao ar livre e reuniu centenas de pessoas. Entre os destaques do encontro estavam apresentações de capoeira, samba e shows multiculturais, que incluíam danças da Polinésia e performances indianas. A festa também contou com gastronomia típica do nosso país, arroz, feijão e churrasco, além de um desfile de moda que animou os visitantes. O festival reforçou a presença da comunidade brasileira na Califórnia e promoveu integração cultural com artistas locais. O encontro é anual e já virou tradição na região e a cada ano cresce de tamanho. O Jornal Américas no Ar então termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera novamente na próxima edição. Até lá!